Estamos muito felizes com a ideia de começar um ano imergindo numa série sobre oração. Quantos estão vivendo já frutos na sua vida de oração? Seja sincero. Quantos estão vivendo já um impacto, seja honesto comigo, um impacto na sua vida de oração a partir do que você começou a receber aqui aos domingos, de verdade, seja sincero. Coisa linda, coisa linda. Você sabe que a expectativa dessa série é para que não só a gente aprenda mais sobre oração, não só a gente fale mais sobre oração, mas para que de fato a gente experimente uma vida intensa, profunda, íntima com Deus. Quantos estão ansiosos por isso? Eu queria desafiar você que ao final dessas 4 semanas, nós já estamos na terceira semana, entrando na terceira semana, que realmente haja uma transformação radical, repete comigo, radical, na sua vida de oração. Na sua vida de oração. Hoje a gente vai falar sobre definir o ritmo dessa maratona de oração. Definindo o ritmo da maratona de oração. Você sabe que uma coisa me chama a atenção? Se você fosse discípulo de Jesus na época que Jesus estava aqui, e você pudesse fazer uma pergunta para ele, qual pergunta você faria? Olha, eu imagino os discípulos pensando assim: cara, eu vou perguntar para ele como é que ele fez para ressuscitar Lázaro. Eu vou perguntar para ele como é que ele fez para fazer o paralítico levantar. Eu vou perguntar para ele como é que ele fez para fazer o cego enxergar. Eu vou perguntar para ele como é que ele conseguia expulsar tantos demônios. Olha, eu vou perguntar tanta coisa para ele. Mas você sabe o que os discípulos perguntaram para ele? Eles falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aí você fala assim: mas pastor, por que eles perguntaram isso para Jesus? Porque eles perceberam que o segredo por trás do ministério de Jesus, dos milagres de Jesus, da vida de Jesus na terra, era o poder do lugar secreto. Diga amém, eu quero isso para a minha vida. Então nós vamos falar sobre os segredos do lugar secreto, onde de fato nós entendemos e possamos viver essa intimidade, essa comunhão, inspirado na vida de grandes homens de Deus que na sua trajetória se entregaram a uma oração intensa, profunda, genuína, verdadeira. Por exemplo, o avivalista Charles Finney era alguém que ele passava dias orando. Quando ele se sentia seco, quando ele se sentia fraco, ele ia para o bosque orar e ficava 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias em oração, sem cessar, até que ele fosse cheio do poder, até que ele fosse tocado por uma comunhão, por uma intimidade, através da oração. James Hudson Taylor, missionário cristão que fez uma obra linda na China, a biografia dele conta que antes do sol nascer, ele já estava em oração. Não houve um dia em que o sol nascesse que ele não estava em oração antes. Diga amém, eu recebo. Vou falar com você mesmo. Pensa num homem cheio do poder de Deus, um homem de oração. Irmãos, está nítido para mim e para você que tudo aquilo que a gente pode viver, que a gente deve viver, que a gente nasceu para viver, começa na nossa vida de oração. Só que Satanás sabe disso. Então ele luta 24 horas para que a gente se distraia, para que a gente não se conecte, para que a gente não se entregue, para que a gente não crie intimidade. Eu falei aqui semana passada, inspirado na vida de Paul Yong-Shu, líder da maior igreja do mundo durante muito tempo. Eu falei aqui as palavras dele. Ele disse assim, que nenhum homem pode dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus que não ore pelo menos 1 hora por dia. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Quanto tempo você tem desfrutado na presença de Deus? O quanto você conhece de Deus? Será que Deus já olha para você e fala assim: ei meu filho, já quero revelar meus segredos para você. Deixa eu te contar um segredo. Ou será que ainda não há tanta intimidade no diálogo, na conversa, aonde ainda a gente não consegue perceber, sentir, ouvir a voz, o toque do Senhor na nossa vida?
Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos aprofundar um pouco nessa história com o profeta Eliseu. Quem achou, diga amém. Aleluia. Vamos lá, 2 Reis 6, verso 1, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Feche seus olhos. Senhor, não há sentido nenhum estar aqui nesse lugar se não for apenas para ser um porta-voz da tua palavra. Abre os nossos corações para ouvir a tua voz. Abre o nosso entendimento para perceber, para te sentir, para entender que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Senhor, toca-nos, ministra-nos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor imprime a sua palavra no nosso coração e escreve na nossa mente. Então, nós damos liberdade agora para que cada palavra que seja ministrada aqui, o Senhor venha escrever no nosso coração, o Senhor venha escrever na nossa mente, venha imprimir em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, pensa numa cena de X-Men. Foi essa cena aqui. Os caras, discípulos de Eliseu, do profeta Eliseu, perceberam que o lugar onde eles estavam não estava mais adequado. Então eles conversam com o seu mestre, com o seu líder, e sugerem a ele de irem para o Jordão, para cortarem madeira, para construir um novo lugar, um lugar maior, para essa escola de profetas, para o lugar onde eles aprendiam com o seu mestre, o profeta Eliseu. E quando eles chegaram lá, começaram a derrubar a árvore e tal, separar as vigas, e de repente a parte do ferro do machado cai na água. E quando cai na água, o servo, do líder Eliseu, ele fica desesperado e fala: ai, meu senhor, por quê? Porque o machado não era dele, era emprestado. E aí acontece uma cena de tipo Magneto, X-Men, só que o cara joga um galho. Onde é que caiu? Ah, caiu aqui. Aí ele vai lá, joga um graveto, um galho, pum. Aí o negócio flutua como se fosse um imã. Ele vai e pega e continua o trabalho. Irmão, eu não sei você, mas pensa num cara que eu admiro demais. Pensa num cara que eu queria ter um pouquinho do que ele tem. Eliseu, um cara que tinha intimidade com Deus. Os profetas, eles eram profetas, não é porque era um ofício de profeta, mas é porque eram pessoas que tinham uma intimidade, uma comunhão, uma entrega, uma amizade com Deus tamanha, que isso virava uma referência. Eles viravam uma referência da voz de Deus na terra. E quando eu leio os evangelhos e descubro Jesus dizendo que João Batista foi o maior profeta do antigo, que representa o antigo tempo, e que agora todos nós somos maiores do que o maior profeta que João Batista, eu quero te informar que a unção que está sobre essa vida, tão claramente, é maior do que a do profeta Eliseu.
Não, 5 pessoas receberam. A unção que está sobre a sua vida é maior do que a do profeta Eliseu. Irmão, a gente não tem dimensão do tamanho daquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Mas há um segredo, porque isso não é automático. É como decidir emagrecer e você fala: eu decidi emagrecer, amanhã eu vou acordar 10 quilos mais magro. Eu já fiz essa oração, não deu certo. Já pedi para ministrarem a minha barriga, também não deu certo. Eu já vi uma pessoa falando: receba, receba a magreza, receba. Só vi a pessoa cair no chão, mas não mudou nada. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Não é simplesmente: agora eu vou ser como Eliseu, agora eu vou ser um homem cheio de Espírito Santo. Não. É uma caminhada contínua, em consistência, de entrega, de renúncia, de busca, de oração fervorosa, até que Ele venha sobre a sua vida, até que você escute a voz dEle, até que o seu quarto comece a mudar a atmosfera daquele lugar, até que você comece a sentir Ele de forma diferente, até que você não veja mais a hora passar, até que você desfrute da presença dEle de tal forma que você não quer sair daquele lugar, irmão. Essa é a expectativa de Deus. Qual deve ser o ritmo de um homem de oração? Qual deve ser o ritmo de um homem de oração? Olhando para esse texto, o que a gente pode aplicar na nossa vida? Primeiro, os discípulos vão até Eliseu e dizem: vamos construir uma casa. Quando eles vão até Eliseu e dizem: vamos construir uma casa, eles não estavam menosprezando a casa que eles tinham. Eles não estavam menosprezando aquilo que eles receberam. Eles não estavam focando no problema. Eles não estavam ali para reclamar da casa. Eles simplesmente entenderam que havia uma necessidade e decidiram seguir uma visão que eles tiveram de construir algo maior, uma palavra nova, uma visão nova, algo maior. E o que eu entendo com isso? É que um homem de oração, ele é grato por tudo que Deus falou, tudo que fez na vida dele, tudo que Deus fez na vida dele, tudo que ele viveu. Mas ele entende que é necessário estar atento ao que Deus está falando e fazendo nos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente se prende a palavras que Deus nos deu, a momentos que nós vivemos com o Senhor, a tempos que nós vivemos com o Senhor, seja em algum ministério, em algum lugar, em algum momento da nossa vida, e a gente se fecha para um novo mover de Deus, para a nova palavra de Deus, para aquilo que Ele quer entregar de novo, quer fazer de novo na nossa vida. Aquilo que Deus falou e fez na sua vida no passado pode se tornar inimigo do que Deus falou e está fazendo na sua vida no presente. Porque tem gente que está apegado ao passado, está apegado à experiência do passado, está apegado àquilo que viveu no passado, e não entende que aquilo que você viveu no passado não existe mais, irmão. Mas eu falava em línguas, eu orava, eu não sei o que, eu chorava na presença de Deus, porque eu era isso, eu era aquilo. Isso é o passado. Deus tem coisa nova para você. Deus quer te entregar algo novo sobre a sua vida, mas você precisa abrir o seu coração, estar atento ao barulho novo que Ele está te entregando a essa noite, em nome de Jesus. Deus disse a Abraão: Abraão, vai, pega o teu filho, sacrifica ele. O mais louco dessa história é que o texto diz que Abraão nem contestou. Pegou o seu filho, viajou durante 3 dias, subiu ao monte Moriá, pegou a lenha, separou com 2 servos, coloca a lenha sobre o seu filho e vai andando. Quando vai subir do monte, seu filho percebe, pergunta: pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. Um homem de fé. A questão é que ele chega ao ponto de estabelecer o altar, amarrar o seu filho, colocar em cima do altar, pegar o cutelo, levantar. E no momento em que ele vai sacrificar o seu filho, ele escuta a voz dizendo para ele: Abraão, não precisa mais fazer isso. Não precisa fazer isso. Agora eu vejo que você me teme de verdade.
agora eu vejo que você realmente me ama de verdade, que você realmente tem fé, um homem de fé, porque você decidiu sacrificar o seu único filho. Só que há um detalhe nessa história, que é o quê? Abraão recebeu uma palavra de Deus: vai, leva o seu filho e sacrifica. 3 dias depois, ele recebe uma outra palavra. Que foi a outra palavra? Para, não faz isso. Sabe qual é o nosso problema? A gente escutou a palavra de Deus lá atrás, mas hoje a gente não quer escutar a palavra que Deus está falando hoje na nossa vida. Deus falou algo com você lá atrás. Hoje Deus está te dando uma nova direção e você não está percebendo. Você está agindo no automático. Moisés recebeu uma palavra de Deus. Depois Deus falou para ele assim, ó: fale a rocha para brotar água para o meu povo. O que Moisés fez? Quem lembra? Ele feriu 2 vezes na rocha. Brotou água, mas ele foi reprovado por Deus. Aí você vai perguntar: por que Moisés feriu 2 vezes a rocha? Sabe por quê? Porque lá atrás, quando Deus pediu para ele dar água para o povo, Deus falou para ele: bate na rocha. Você entende? Muitas vezes a gente fica preso às palavras do passado e a gente não reconhece o que Deus está falando com a gente de novo. Muitas vezes a gente fica preso a coisas que Deus entregou para a gente lá atrás, experiências passadas, coisas que nós vivemos no passado, e a gente não consegue estar atento aos sinais, à voz de Deus, aquilo que Ele está falando com a gente nesse tempo. Um homem de oração é alguém que não vive do que Deus falou no passado, mas é alguém que está atento aos sinais de Deus para esse tempo. Por quê? Porque ele é um homem de oração, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Sabe por que você não ouve hoje? Porque você não ora. Lá atrás você orou, hoje você não ora mais. Então ele está falando, você não está ouvindo. E você está indo no automático achando que aquilo que ele falou é a mesma coisa que tem que viver hoje. Às vezes não. Às vezes não é isso. E a gente se apega àquilo que a gente venceu no passado. Ah, mas eu bebia. Ah, mas eu fumava. Hoje eu não fumo mais. Legal. Mas não é só isso que Deus quer, que você seja um ex-fumante, não. Deus tem muito mais para te entregar. Muito mais. Ah, eu era um pregador, eu liderava, eu trabalhava na igreja, eu evangelizava na praça, eu orava bastante. Ah, eu já orei por uma pessoa e a pessoa foi curada. Por que você não continua orando? E por que você não continua vivendo? E por que você não aproveita para mergulhar ainda mais e se tornar um avivalista desse tempo? Temos que tomar cuidado para não vivermos aprisionados nas palavras do passado. O que Deus está falando com você hoje pode ser bem diferente do que Ele falou no passado. Você precisa estar atento a isso. Às vezes Deus está falando para você: desiste disso, e você continua insistindo. Ou Ele está falando para você parar. Às vezes Ele está dizendo para você: assume esse relacionamento, ou sai fora. Ou então Ele pode estar falando para você: assume esse ministério, assume esse chamado. O fato é que você jamais vai ouvir o que Deus está falando para você se você não tiver um tempo de oração com Ele. Satanás vai fazer de tudo para você não ter esse tempo, porque ele sabe que a coisa mais preciosa que você pode ter como cristão é a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo de Deus. A intimidade com o Espírito Santo é a coisa mais preciosa. Jesus disse: vocês vão fazer coisas maiores. Então, meu irmão, nós não podemos seguir o padrão do mundo. Nós não podemos seguir o padrão do mundo. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Às vezes você está preso a palavras, a estigmas, às vezes você está preso a dogmas. Às vezes você está preso a padrões com base naquilo que você acha que é a verdade. E você está seguindo no automático. Deus não quer que você siga no automático. Sacode alguém, fala isso para ele. Deus não quer que você siga no automático. Para de andar no automático. Para de andar no automático, irmão. Jessé, quando o profeta chega na casa de Jessé, o que é o automático? Olha só, esse aí, ó, o grandão, o primeiro. Vamos consagrar ele rei. Ele, é o cara. Sim ou não? É o automático, irmão. É óbvio que ele era o cara melhor, mais indicado, mais fortão, mais esbelto. O rei tinha que ser alguém que
tinha que impor respeito. Alto, forte, preparado para a guerra. Sim ou não? O primeiro que apareceu é ele. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Deus odeia o automático. Deus odeia o padrão. Irmão, não existe padrão para Deus, porque Deus é um Deus que Ele está acima do padrão. Vamos parar de viver um cristianismo baseado em padrões humanos e que é baseado no automático, irmão. Precisamos mergulhar para ouvir a voz de Deus, para entender o que Ele está mandando a gente fazer totalmente fora da curva. Quem entendeu diz amém, glória a Deus. Amém. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto. Eliseu era um líder, era profeta. Porém, quando ele percebe, quando seus servos percebem que a casa não estava boa, estava construindo uma casa maior, eles então falam com seu líder e desafiam Eliseu a ser parte disso. E o que eu entendo é que um homem de oração, ele deve confiar no que o seu discípulo está fazendo. No que o seu discípulo está fazendo. O que nós estamos vendo hoje é uma liderança muitas vezes centralizadora, manipuladora, e que muitas vezes impede que seus discípulos cresçam e avancem. Eu te dou autonomia até a página 2. Eu quero que você cresça até a primeira parte. Eu quero que você avance até aqui. Mas o que a gente vê na vida de Eliseu é que a honra que ele deu para os seus discípulos, ouvindo uma percepção que eles tiveram que ele não teve, partiu dos discípulos. Vamos construir uma casa nova. O fato dele reconhecer que havia uma visão nova dos seus discípulos não quer dizer que eles agora não reconheceriam a liderança estabelecida pela vida de Eliseu. Nós precisamos entender que quanto mais os nossos discípulos crescem, mais nós crescemos no reino de Deus, mais nós avançamos. E hoje em dia, irmãos, existem alguns movimentos que a gente vê dentro da igreja, movimentos de líderes manipuladores, aonde ele tem a verdade, ele tem a palavra, ninguém pode, só ele sabe. Ele ficou 60 dias no monte para receber algo do Senhor que ninguém nunca vai usar receber. E você fica muitas vezes gerando uma idolatria, uma expectativa dentro de um sistema de manipulação, onde não vai fazer você crescer, vai fazer você ser menino na fé o tempo todo. O bom líder é aquele que faz seus discípulos entenderem, ouvirem a voz de Deus. Não é aquele que vive experiências profundas com Deus, mas é aquele que faz os discípulos viverem experiências ainda maiores do que ele. Quem entendeu o que eu falei, irmão? Esse é o verdadeiro líder. Não adianta você bater no peito e falar: olha a unção que eu carrego, olha só, se eu sou homem de Deus, eu estou te dizendo agora, irmão, para com isso. Não ouve isso não. Porque quando a pessoa está assim, ela está querendo provar quem ela é. Mas o homem de Deus é aquele que faz você ser quem você é em Deus. É aquele que faz você encontrar o seu lugar em Deus. É aquele que faz você descobrir o seu chamado, a sua missão, faz você amar a sua missão, o seu propósito, e não faz você ser uma marionete que bate palma para ele. Nós precisamos estar atento a isso. A vida de Eliseu nos inspira, irmãos. O grande líder de oração não é o que ora mais, mas é aquele que revela o poder do alto através da vida dos seus discípulos. Nossa função é trabalhar para que cada pessoa que está próxima, descubra seu chamado. Gente, quantos ministérios eu vejo de líderes imaturos que não conseguem se alegrar com o crescimento do outro, que funcionam como líder tampa, que não deixam ninguém crescer, que não empoderam, que não elogiam, que não, vai lá, é a sua vez, vamos embora. É o primeiro a dizer: não, você não tem capacidade. Não, você não pode. Não, você não. Isso aqui é para outro nível. Não. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Seja alguém que faz como um trampolim, que as pessoas que passam por você
elas não vão se esquecer daquilo que você fez por elas e do quanto elas avançaram a partir do contato, a partir do seu cuidado, a partir da sua palavra na vida dela. Quem recebe isso, diga amém, glória a Deus. Bom, terceira coisa que eu vejo: o homem de oração é alguém que intercede para que os olhos dos seus discípulos sejam abertos. A presença de um homem de oração muda o ambiente. A presença de um homem de oração muda o ambiente. Quando os seus discípulos falam, pedem para ele, e ele fala assim: vocês podem ir, vão. E aí um deles fala: pô, mas a gente quer ir com você, vamos embora? A gente quer que você esteja junto. E o que acontece por causa da vida de Eliseu junto com aqueles discípulos é que no momento de desespero de um deles, por causa da presença que Eliseu carregava, por causa da sua maturidade, por causa da sua conexão, ele fez o machado flutuar. Um homem de oração, onde ele chega, no ambiente que ele chega, ele funciona como resposta na vida de pessoas. Ele é alguém onde as pessoas olham para ele e falam: peraí, está dando ruim, deixa eu conversar com fulano. Ele funciona como se fosse uma âncora, como uma referência, como um ponto de apoio, como uma bússola, como alguém que olha e fala: peraí, eu preciso conversar com ele, eu preciso conversar com ela. Não, eu não posso tomar uma decisão sem falar com ela. Sabe por quê? Porque a sabedoria que ela tem, que ele carrega, tem a ver com a conexão que ele tem com Deus. Eu preciso ouvir o que ele tem para falar. Um homem de oração, ele se torna realmente um modelo a ser seguido. Aonde ele está, ele passa a ser uma referência de verdade. De verdade. É sobre isso. Não existe uma igreja saudável sem que haja, de fato, homens e mulheres de oração. E a partir disso, nós vamos ver conversões, nós vamos ver transformação, nós vamos ver cura, nós vamos ver milagres, nós vamos ver o poder de Deus. E eu creio que Deus está trazendo uma onda de avivamento para essa igreja em nome de Jesus. É só você olhar para o lado e ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu creio de verdade. Então eles decidiram ir até o Jordão. E quando eles vão até o Jordão, é um lugar muito estratégico. Aqui acontece uma espécie de transição profética. Quando a gente observa as maiores transições na Bíblia, a gente percebe que aconteceram no Jordão. Foi exatamente no Jordão que Moisés passa o bastão para Josué. Foi no Jordão que Elias passa o bastão para Eliseu. E a maior transição da história, onde João Batista passa o bastão para Jesus Cristo, acontece também no Rio Jordão. Você pode dizer amém, glória a Deus? Então, o que significa a palavra Jordão? Aí agora, eu quero que você já fale assim, ó, Amen. Pode falar, Amen. Que agora vai começar a doer. O que significa Jordão? Significa o lugar onde desce. Lugar onde desce. O Jordão, ele vai desembocar no lugar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. O lugar mais baixo da terra é o Mar Morto, o lugar onde desce. Então a quarta coisa que eu quero que você anote aí no seu coração, eu entendo, é que para transicionar, tá, de um homem, para realmente passar a ser um homem de oração, onde as pessoas vão olhar você e vão perceber você, que alguma coisa mudou, que a sua vida mudou de oração, que a sua vida de entrega mudou. Para você se transicionar para esse lugar, você precisa passar pelo Jordão. Você precisa passar pelo lugar de submissão, um lugar de humilhação, um lugar onde você vai se render e se permitir ser tratado pelo processo de Deus na sua vida. Eu vi um amém do lado esquerdo. Amém. Sabe, João Batista, ele era o mais badalado da época. Ele era o profeta dos profetas, irmão. Ele era o cara. Ele era um cara que batizava muitos. Havia filas de pessoas
para serem batizados por João Batista. João Batista era a referência do profético. Mas quando ele encontra Jesus, quando ele fala de Jesus, ele revela uma humildade tão profunda. Ele fala: olha, vem aí aquele que vai batizar vocês com Espírito e com fogo, que eu nem sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A profundidade que João Batista carregava não estava nos sinais que ele fazia, mas na sua entrega para viver a sua humilhação e submissão ao nome de Deus. Quanto mais você desce, mais você cresce. Quanto mais você desce, mais você cresce, irmão. Engraçado que isso às vezes nem é espiritual, né? Eu quando eu já conheci os melhores músicos, os melhores jogadores do universo, cara, você vai conversar com um cara, uma humildade, você fala: não estou acreditando que esse cara tem essa humildade toda. Esse cara é um astro, meu irmão. Porque parece que é a humildade que abre a porta para que você realmente possa crescer, avançar e viver mais coisas. O que você precisa saber é que enquanto a gente não viver esse lugar de humildade no Jordão, a gente não vai conseguir se abrir para receber o novo de Deus. Ah, pastor, mas esse eu já conheço, essa história eu já sei, esse curso eu já fiz. Tem gente aqui que fala assim: não, eu sou discipulado pelo apóstolo tal, eu sou tratado pelo pastor tal. É só gente de longe, só gente famosa, mas no dia a dia eu quero saber quem é que está cuidando de verdade, irmão. Eu quero saber quem é que você pega o telefone e liga na hora que o bicho pega. Eu quero saber que na hora que você vai não está querendo matar a sua mulher, quem é que chega lá para ouvir. Você está entendendo? E a gente, para alimentar um orgulho, para não se permitir ser tratado, para se permitir cuidado, a gente joga lá no teto. Não, porque o Rick Warren está cuidando de mim, não sei quem. Por quê? Porque aí ninguém pode cuidar. E aí você pega as experiências que você viveu, sempre o externo é melhor, sempre o externo. Por quê? Porque se você valorizar o interno, aí você vai ter que se permitir ser cuidado. Então, você começa a exaltar o externo, para que você não se abra para o interno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Então, meu irmão, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba valorizando mais o longe. Isso acaba virando um escudo ou uma muleta para que a gente não passe pelo Jordão, lugar de humilhação. Deixa eu te falar uma coisa: quando dois humildes se encontram, quando João Batista encontra com Jesus lá no Jordão, sabe o que aconteceu? A voz do Senhor veio sobre aquele lugar. O Espírito Santo se manifestou, a glória de Deus estava naquele lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: a justiça de Deus se manifestou. Porque quando um humilde se encontra com outro humilde, meu irmão, não tem como, a chapa esquenta. A gente entendesse com profundidade. Irmão, se entrega ao discipulado, confessa os seus pecados, se permite ser tratado, abre mão dessa máscara, conta quem você é de verdade, chama para conversar com alguém que você realmente pode abrir o coração, peça ajuda, seu líder de célula, ao pastor. Tem gente que é impastoreável. Conhece gente impastoreável? É gente que não se abre, que parece um casulo fechado, ninguém entra. Está sempre com não, isso aí eu já sei, isso eu já conheço, isso eu já fiz. Está sempre com experiências sobrenaturais. É aquele super crente, tudo ele já fez, tudo ele já sabe, tudo ele já conhece. Só que às vezes a gente está errando no básico. Você já sabe, por que você continua gritando com a sua mulher? Se você já sabe, por que você não consegue confessar os seus pecados com o irmão do lado? Se você já sabe, por que você não consegue ficar meia hora orando de joelho? Precisamos passar pelo Jordão. Precisamos passar pelo Jordão. Todo homem de oração precisa passar pelo Jordão. Você precisa vencer o preconceito prematuro de olhar para as pessoas e falar: eu sei mais que elas. Não é sobre o que você sabe mais, é sobre o quanto você se permite ser tratado para viver o que você sabe. Porque saber é uma coisa, praticar é outra coisa. Ter informação é uma coisa,
fazer isso virar um conhecimento na tua vida é outra coisa. Precisamos estar atentos a isso. Mergulhar no Jordão. Mergulhe no Jordão. Passe pelo Jordão. Esteja atento a ouvir a voz de Deus. Você precisa de uma pessoa simples que te ame. Você precisa de um apóstolo, de um arcanjo. Você não precisa não, irmão. Você só precisa de alguém que te ame, que ore com você, que te escute. E às vezes o que esse homem vai falar para você vai ser melhor do que o pastor, porque há um amor intrínseco dentro dele sobre a sua vida. A maneira como ele vai te ouvir, vai orar por você. A aliança que é estabelecida. Gente, eu tenho tanto testemunho para contar de discipulado. Porque quando você se permite ser tratado do discipulado, você começa a caminhar com alguém de perto, você começa a contar os seus segredos, você começa a ter um tempo de oração, de entrega. Há uma aliança tão forte que a pessoa, você está mal aqui, o seu discipulador sente, a sua discipuladora sente. É ou não é, gente? É sobre isso, porque é uma aliança estabelecida. É disso que a gente precisa. Alguém que ore por nós, alguém que fale, pelo amor de Deus, não faça isso, está louco? Esconde essa faca. Não faz isso. Joga fora esse revólver. Eu estou brincando, mas é por aí, cara. Às vezes tudo que a gente precisa é isso. Irmão, apaga esse contato, joga esse celular fora, pelo amor de Deus. O que você está fazendo? O que você está falando com essa mulher? Você está louco? Está maluco? Exclui agora. Sabe aquela coisa igual o pai fala com o filho? Às vezes a gente precisa disso. Coisas simples que a gente deixou de fazer. Por quê? Porque a gente quer focar no extraordinário, e o básico a gente não está fazendo, porque a gente não quer mergulhar no Jordão. Por último, irmãos, para encerrar, um homem de oração não precisa usar ferramentas que Deus não lhe deu. Ele sabe que foi chamado e sabe qual é a sua parte na missão. Sabe o que aconteceu aqui? Na hora que eles vão construir, o que acontece? O machado caiu na água. Por que o machado caiu na água? Porque o servo não sabia manusear o machado. E por que ele não sabia manusear o machado? Porque o machado é emprestado. Sabe o que acontece? Nós temos um tempo onde queremos tomar emprestado a unção do outro. Nós queremos tomar emprestado aquilo que está sobre a vida do outro. A gente confunde modelar com clonar. Entende? Ao invés da gente modelar, a gente quer clonar. Não, a gente quer ser o outro. E às vezes a gente é tomado por uma capa, por uma vestimenta, pela armadura de Saul, sabe? A gente quer usar a armadura de Saul. Eu fico imaginando hoje, nesse tempo, todo mundo ia estar vestido da armadura de Saul. Só que a armadura de Saul é para Saul, meu irmão. O que Deus tem para você pode ser um estilingue, ó, mas ele vai certeiro, ó. Você entendeu? É, irmão, é isso mesmo. Vai certeiro. Já foi. É um tiro só, certeiro. Mas é o que Deus deu para você. Então, mas eu sou baixo, eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo. Não importa, irmão. Deus te fez único, autêntico. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso de manhã, eu vou repetir. Você é insubstituível no reino de Deus. Sabe por quê? Ninguém tem a unção que Deus te deu, ninguém tem a influência que Deus te deu, ninguém tem o seu DNA, só você tem. Então Deus só conta com você. Não adianta fugir, irmão. Não adianta fingir que não está ouvindo. É com você que Ele está falando. Diga amém, glória a Deus. É sobre isso. Deus conta com você. Deus entregou algo especial para você, e que cada um de um jeito. A ferramenta que Deus te deu é diferente da do outro. Não importa a maneira como você vai fazer, o jeito que vai ser feito, não importa. O que importa é que você é insubstituível no reino de Deus. Tome posse disso, irmão. Nós precisamos submeter ao processo, que é mergulhar no secreto, até que você escute a voz de Deus. Israel clamou e falou assim: Deus, aliás, falou com o profeta: profeta, nós queremos um rei igual às outras nações. O problema de Israel não foi querer um rei. O problema de Israel foi querer um rei igual às outras nações, que ia viver igual ao outro. E às vezes, quando a gente olha para o outro,
a gente quer ter o mesmo padrão do outro, a gente quer ter as mesmas coisas do outro. A gente abre mão de princípios e valores que Deus entregou para simplesmente sustentar uma vida que agora não é o nosso momento, mas vai chegar muito maior. E aí a gente faz aliança com a pessoa errada, a gente ouve quem não deve, a gente assina o que não deve ser assinado, simplesmente para ter um rei como outras nações carregam. Vamos olhar para o nosso coração. Davi se recusou a usar a armadura de Saul. Irmãos, eu creio de verdade, para encerrar, que Deus está levantando um exército de pessoas que estão apaixonadas por oração. Um exército de profetas nesse lugar. Eu creio que nós vamos ver um tempo aqui onde você vai tocar pessoas. E sem dons específicos que Deus te deu. Para você, Deus deu o dom da cura. Para o outro, Deus deu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Para o outro, Deus deu o dom da fé. Para o outro lá atrás, Deus deu o dom de falar em línguas. E o outro tem o dom de interpretar as línguas. Meu irmão, eu não sei qual o dom que Deus te deu, só sei de uma coisa: está na hora de você colocar em prática aquilo que Ele já te entregou. Está na hora de você colocar em prática aquilo que Ele te entregou, irmão. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar a exercer isso aqui em nome de Jesus. Você precisa entender que Deus conta com você. E essa igreja vai ser reconhecida como uma igreja que dá liberdade para o Espírito, porque você decidiu viver o secreto com Deus. Porque não adianta que o que você vai viver aqui não é por causa daqui. Aqui vai ser o reflexo do que você vive no seu quarto. Quem está entendendo o que eu estou falando? É sobre isso. Jonathan Edwards é conhecido como um grande homem de oração. Dizem que a sua consagração intelectual, depois do apóstolo Paulo, é o mais reconhecido. Um homem que quando começava a pregar, as pessoas já iam para o altar, cheios de temor, arrependidos dos seus pecados. Ele tem um sermão conhecido, Pecadores na Mão de um Deus Irado. E um dia, quando ele pregou esse sermão, a biografia diz que antes dele começar a pregar, já havia consumido uma forte convicção de arrependimento nas pessoas. Quando ele começa a pregar, ele simplesmente lê um esboço. Ele coloca assim na frente do rosto, não dava nem para ver o rosto dele direito. E ele começou a ler. E quando ele começou a ler, as pessoas começaram a cair, começaram a vir à frente, começaram uma forte convicção de arrependimento e tal. E alguns perceberam que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. E aquele sermão foi marcado pela presença, pela glória de Deus, e pelo constrangimento das pessoas no arrependimento. O que as pessoas não sabem, é que 3 dias antes, ele havia passado sem comer nada, sem beber nada, sem dormir 3 dias, orando e declarando, dizendo: Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Senhor, dai-me a Nova Inglaterra. Ele passou dias sem comer, sem beber, sem dormir, orando e clamando. Está entendendo onde é que está o segredo? Está entendendo que Deus te deu uma arma mais poderosa que a bomba atômica? Está entendendo que a oração que você vai fazer, que você vai começar a mover a partir de agora, você vai gerar resultados exponenciais? Está entendendo que aquilo que você ora tem poder sobrenatural e que aquilo que você ora são decretos de Deus sobre a sua vida? Quem crê nisso de verdade? Então, meu irmão, quero que você feche seus olhos, comece a falar com o Senhor agora. Comece a dizer: Senhor, eu não abro mão de viver essa intimidade. Eu não abro mão de mergulhar no meu secreto. Me constrange agora. Constrange meu coração agora. Então eu quero me entregar para viver uma experiência mais profunda com o Senhor durante cada dia, Deus. Comece agora, Pai, a limpar toda a distração do meu coração. Comece a limpar agora toda a distração do meu coração. Eu quero me entregar, Pai, para viver algo novo com o Senhor. De verdade, eu quero entregar para viver algo novo, Senhor. Recebe a minha oração, Pai. Atende o meu clamor, Senhor.
Queremos ser uma igreja reconhecida como uma igreja apaixonada pela oração.